Olá, senhores. Hoje nós trabalharemos com a questão da guarda e direito de visitas. Essa nomenclatura mais antiga, utilizada nos livros clássicos de direito de família. Hoje em dia, a gente já substitui essa nomenclatura pelas mais adequadas. Direito de convivência, né? Direito à visitação. Então, as mudanças não são apenas de vocábulos, como nós examinaremos. Gostaria de ressaltar antes que a gente passou aí por uma série de mudanças legislativas. A gente tem na Constituição Federal o artigo 227, ele cria um conjunto mínimo aí de conteúdos e de direitos e atribuições da família. Por outro lado, no artigo 229, você tem a obrigação dos pais, o seu dever de cuidar, assistir e educar os filhos menores. Então, está ali consignado já na Constituição Federal, no artigo 229, essa obrigação dos pais, né? Então, existe uma obrigação aí que ela é conjugada, ela não é de um auxiliado por, ela é conjugada. Então, essa obrigação conjugada de assistência, de amparo e de cuidado, ela é dos pais, sim. Depois nós tivemos a criação da Lei 11.698 de 2008, que deu preferência à guarda compartilhada, que é uma das modalidades de guarda que a gente vai examinar. Aí tivemos o advento da Lei 13.058 de 2014, que é a Lei da Guarda Compartilhada. E também em 2014, a Lei 12.962 alterou o artigo 19 do ECA, criando aí uma alteração também com relação à visitação. E a Lei 12.318 de 2010 cria a Lei de Alienação Parental. Então nós temos esse escopo legislativo que é bom que os senhores tomem por base, porque nós temos um crescendo aí de uma preocupação com a ressignificação e com a colocação da criança efetivamente como um centro irradiador de direitos e de preocupações no âmbito do direito de família, e não mais como um poder derivado da autoridade parental ou do poder familiar, que seria o poder de ter o filho consigo. Então há um deslocamento. É por isso que a gente fala que a terminologia guarda ela é inadequada, porque a ideia de guarda é a ideia de posse. A guarda significa ter consigo. Então, ela revela muito mais o poder do pai para com o filho do que a expressão convivência, que essa sim, ela tem essa via dupla e ela também concede os direitos aos filhos e revê isso daí como uma esfera bilateral, né? Então, tanto o pai tem direito a estar com o filho, como o filho tem direito à convivência com seus pais, ambos, né? Então, vamos esclarecer as coisas. Ao pôr termo a uma sociedade conjugal, né, muitas vezes até sem a necessidade disso, porque se trata de mãe solteira, como, aliás, né, com todos os senões que essa expressão estabelece, né, porque solteira é mulher, mãe é outra coisa. Então, com o advento do término da sociedade conjugal, o que acaba é a relação entre aqueles cônjuges. A relação deles com os filhos, a chamada relação parental, ela subsiste. Ela deve ser mantida e assegurada pela lei. Quando não, pelos dois. Então, quando houver diálogo entre os dois, ou real preocupação com os filhos, você terá uma maior tranquilidade no estabelecimento dessas regras. Por que o direito deve se preocupar? Porque nem sempre esse relacionamento acaba bem e muitas vezes a criança é utilizada como uma bala de canhão nessa disputa de egos e vontades entre os pais envolvidos nessa chamada disputa judicial. E muitas vezes, gente, eles acordam até com relação à partilha, a briga fica na guarda. Às vezes a gente tem situação chata em que ninguém quer a guarda, também acontece, né? Então vamos para estabelecer o que é isso, o que são essas modalidades. O direito brasileiro ainda fala em guarda, tá? Ele utiliza a expressão convivência em alguns momentos, mas ele ainda menciona a guarda, portanto a gente vai se reportar ainda como guarda. Aconselho aos senhores como advogada colocar nos seus peticionamentos direito à convivência. A gente vai mudando os costumes paulatinamente dentro das nossas capacidades. Então fica aí a advertência aos senhores. Façam isso da melhor maneira possível. Nós temos 4 modalidades aí de guarda
previstas no artigo 1583, está escrito lá no Código Civil que a guarda será unilateral ou compartilhada. É pela redação antiga da lei de 2008, né, da lei 11.698, que dava uma preferência para a guarda compartilhada, mas não criava a guarda compartilhada. Depois isso daqui mudou de redação. Quais são as modalidades de guarda, Maria Helena? As modalidades de guarda que nós temos hoje, não todas aprovadas pelo direito, mas apenas para que os senhores conheçam a teoria. Então, quais são as modalidades de guarda? As modalidades de guarda que nós temos são a guarda unilateral, também chamada de guarda exclusiva, em que fica apenas um dos cônjuges, um dos pais. Vamos mudar a referência. Ficará apenas um dos pais com a detenção exclusiva da continuidade temporal do filho em sua convivência. Portanto, infelizmente, apesar da lei de guarda compartilhada, ela ainda é muito corriqueira. Então, você tem ali a guarda unilateral exclusiva. O fulano já não quer mais, ou ele quer que a guarda fique com a mãe, né? A maioria das mães quer deter a guarda exclusiva do filho e que o pai fique com direito de visitas. Ou seja, o filho é meu, fica comigo, e o pai tem direito a visitas para manter essa convivência paterna e essa convivência com a família também do pai, né? Não deixa de ser uma convivência familiar. Você não pode tirar a criança dos núcleos familiares aos quais ela convivia, das referências culturais, religiosas, que ela sofrerá em um e outro lado, né? Então, a guarda exclusiva, o fator desfavorável é esse, né? Você deixa muito a critério daquele guardião que detém ali essa autoridade parental sobre o filho, embora esteja previsto o direito à visita, fica muito a critério dele. A gente encontra muita dificuldade, gente. Tem direito à visita estabelecido e a mãe programa o horário naquele momento exato para o filho participar de algum evento, de algum curso, ou então fala que o filho está numa festa. É muito complicada a guarda exclusiva, deixando ao cônjuge o direito à visitação, porque essa visitação ela não é cumprida. E muitas vezes se alega o melhor interesse da criança para não dar cumprimento ao direito a visitas, como eu falei agora. Mas você vai prejudicar o seu filho? Ele vai deixar de fazer um curso? Não, ele pode fazer o curso em qualquer outro horário, menos no precário horário de direito à visita e de convivência com o pai, né? Então você vai criando aí uma zona de embate desnecessário. Era para ser um momento tranquilo do filho com seu pai ou com sua mãe e ter a guardiã ou o guardião nos demais momentos. A gente não vê isso acontecer. Quando não há diálogo, existe um enfrentamento continuativo até que você leve um a desistir, né? Ou coloque o filho numa situação de beligerância abusiva, no meu modo de entender, e que caracterizaria alienação parental por parte da mãe, mas vamos por partes como Jack the Ripper. Então, o que é a guarda unilateral ou exclusiva? A guarda está com um dos cônjuges apenas, o outro detém o direito de visita. Muita gente quer isso, mas o outro tem que concordar, porque a regra atual é a da lei compartilhada, da guarda compartilhada, né? E o que vem a ser essa guarda compartilhada ou conjunta? Aqui você tem, na verdade, tanto o pai como a mãe, ou as figuras paternas, né, ou as figuras maternas, ou o casal, cuidando dos seus filhos. Então, o que você tem é aquela divisão daquele poder familiar que não cessou, mantém-se aqui, só que na íntegra. Então, vocês vão deliberar sobre as escolas, vocês vão deliberar, não tem mais o poder de matricular onde ele quiser. O poder de... Mas entendam, gente, guarda compartilhada não subtrai direitos de ninguém. Apenas confere ao outro a ciência, a concordância, a conversa sobre... Porque vocês podem deixar de ser um casal, mas continuarão sendo pais e mães. Portanto, é melhor conversar sobre o que está acontecendo com o seu filho. É melhor mudar de psicólogo? Não, não é. Precisa de um reforço na escola? Não, não precisa. Vamos mudar de escola, talvez para ele seja melhor. Vocês não têm que conversar como casal. Ninguém quer que os divorciandos ou os divorciados
voltem a ser um casal, mas que eles tenham uma conversa civilizada sobre os seus filhos, porque eles continuam a ser filhos e continuam a depender deles. Então, a conversa sobre os filhos dá a importância da mediação, hein? Quem ajuda muito nesse campo é a mediação, facilitando essa conversa, esse diálogo entre pessoas que às vezes estão super magoadas. Essa que é a verdade. Elas estão magoadíssimas pelo término do relacionamento e a briga vai parar no filho. Não, eu faço questão da guarda exclusiva e o outro faz questão da guarda compartilhada. Aliás, ainda quer dizer onde ela tem que morar ou não morar com a criança. Gente, você pode ter guarda compartilhada com gente em outro país. O compartilhamento está dizendo o quê? Ele pode estar em outro país, mas ele é responsável, está participando das decisões, sim. Ele tem todas as informações sobre o filho, sim. E eles estão conversando sobre isso. E mais, certamente essa mãe, quando ele vier, né? Ou quando ele quiser pegar os filhos e ter consigo, desde que não haja prejuízo escolar, eles estão conversando. Não tem problema nenhum. Ou pode até ser o caso de que ela tenha necessidade de passar por um tratamento, isso, aquilo, e ela fala, leva o seu filho para ele ficar contigo agora. Não há problema nenhum. Compartilhamento não significa necessariamente um ótimo diálogo entre o casal, mas a preocupação igualitária com o filho. Então tem muita gente que é contra a guarda compartilhada, falando assim, a guarda compartilhada só faz sentido e só terá eficiência ou eficácia se o casal conversar. Se o casal conversar, ele não precisa da guarda compartilhada, aliás, ele não precisaria nem do juiz, ele já se acertou. A gente está falando de determinações que devem ser impostas, independentemente da vontade do casal. A guarda compartilhada é uma delas. E existe o compartilhamento da guarda, portanto, vocês vão ter que aprender a conversar sobre os filhos de vocês. E os dois têm obrigações em relação aos filhos. Isso não significa dizer que você vai colocar uma base de moradia ou não vai afixar um valor ou um local para a criança. Pode ficar com a mãe. Não tem problema nenhum. Eu sei que tem pessoas como Delgado que vão falar assim, isso daí é um absurdo, pode ter guarda alternada sim, a guarda alternada não é prejudicial. Bom, não é o que diz boa parte dos psicólogos, a não ser que a gente queira também denegrir a outra profissão. Né? Então, o que eles dizem é o seguinte, a criança, sobretudo em tenra idade, porque aqui a gente tem que fazer um corte etário. Adolescente ninguém manda, o juiz até pode decidir, ele põe a mochila e ele vai para casa quem ele quer. Adolescente, nesse sentido, gente, a partir dos 16, boa sorte para conter. Né? O juiz até pode determinar se vai ficar com a sua mãe. Eu já fiz a mochila, tá na casa do pai. Você vai fazer o quê? Bater no adolescente? Obrigá-lo? Boa sorte, você vai só piorar a questão conflitiva. É diferente de uma criança. Aí você tem um bebê de colo, você não vai dar pernoite pro bebê de colo. A mãe vai ter que ir junto? Ela tá amamentando. Então nós temos alguns estabelecimentos no Brasil muito interessantes de medidas que vêm da jurisprudência, né? O pernoite começa aos 4 anos, ou menos até, se já havia esse costume. Aliás, se a criança passava mais com o pai do que com a mãe, já pode ter o pernoite, não tem problema nenhum, não há dificuldade. Né? Não tem relacionamento anterior, não tem convivência anterior. A criança é muito nova, tem menos de 2 anos, dificilmente vai ter pernoite. Você passa o dia inteiro e entrega para a mãe. Pode pegar até no outro dia, passa o dia inteiro e entrega para a mãe. Né? Por quem? Porque não tem condição ainda de você ter uma estrutura, a não ser que você tenha realmente uma estrutura, comprove isso, para poder ter o filho consigo. Né? O que a gente recomenda nesse tempo todo, que eu recomendo, sobretudo quando os pais querem brigar, né, por guarda, não, eu faço questão que a guarda fique comigo. Aí você fala assim, o senhor já adaptou sua casa? A pessoa leva um susto. Como assim adaptei a minha casa? Não, sua casa está adaptada para o seu filho? Ou é tudo provisório? Porque a criança tem que sentir-se em casa. Criança de 4, 6 anos, 8 anos, 10 anos, ela tem que sentir-se em casa. Ela tem uma cama para ela, um armário para ela guardar as coisas dela. Ela vai ter brinquedinhos lá, que fiquem lá. Um local para mochila. Ah, não, eu pego com as coisas que a mãe traz e depois eu devolvo com as coisas. Então ele é provisório. Ele se sente provisório, ele se sente uma visita na sua casa.
Você tem que criar um espaço para ele. Dicas na faixa do aspecto psicanalítico e psicológico que você tem que prever. É básico, a criança está pensando nisso. Meu pai não me quer. Eu não tenho nem onde deixar as coisas. Eu venho com a roupa da casa da minha mãe e não tem nem o que trocar. Não tem nem camiseta se sujar, só se ela mandou. Isso quando ele não ouve bate-boca de pai e mãe, né? Como é que você não colocou isso? Agora como é que eu faço? Quer dizer, toma uma iniciativa. Deixa as coisas arrumadinhas para ele. Deixa uma gaveta, não tem espaço. É pequeno o espaço. Não tem área muito grande. Mora todo mundo abarrotadinho. Deixa lá o espacinho dele. Nem que seja uma gaveta. Deixa ele sentir-se em casa. Fala, olha, já deixei essa muda aqui para você. Deixa essa que a sua mãe te deu, guarda em ordem. Assim você põe essa muda, a gente brinca. Depois, quando você for para casa, você troca de roupa, volta com a roupa da sua mãe, que ela mandou em ordem, bonitinho. Perfeito. Isso prevê um certo cuidado. A gente percebe que não existe muito cuidado com a criança quando a briga é mais pela posse da criança do que esses cuidados que muitas vezes as pessoas ainda falam pra gente que mas isso daí é secundário. Não, não é, pro seu filho é essencial. Então, secundário é a sua vontade de querer ter o filho consigo, se você não pretende proporcionar nada para ele. Essa área é uma área muito conflitiva, porque geralmente, quando eles querem se agredir, é por aí que eles vão. Eles quem? Pai e mãe, né, o casal, não, os divorciados. Quando eles querem se agredir, é por aí que eles vão. Até porque aqui não faz coisa julgada, né, gente? Qualquer hora você pode entrar com pedido de mudança de guarda. Basta que mude a situação fática. Tem gente que teve a guarda por 8 anos, depois mudou a situação fática, a criança preferiu ficar com o pai, a mãe concordou, teve que mudar tudo, porque era guarda exclusiva, não fazia mais sentido. Né? Então, toma cuidado, nós temos a guarda exclusiva, nós temos a guarda compartilhada. Esse compartilhamento, como eu falei, pode ser no exterior, pode ser em outra cidade, vai ser compartilhada, não tem que ter proibição de sair. Não, eu te proíbo de sair daqui, porque senão eu não exercito a guarda compartilhada. Mentira! O senhor pode ter dificuldade no exercício da visita, não da guarda compartilhada. O senhor vai controlar a escola da mesma forma, vão decidir juntos sobre escola, sobre médico, sobre tudo da criança. Por que a mãe tem que ficar de castigo ali? Se a família dela está na outra cidade, a base familiar para ela reestruturar a vida dela está lá, qual o problema? Você também não pode impedir o outro de viver. Né? Então, não é dessa forma que se aplica. Fora isso, nós temos mais 2 tipos de guarda. Um absolutamente desconhecido no Brasil, é aplicado em alguns países europeus, mesmo assim, com uma série de dificuldades. E o outro que muita gente tenta aplicar no Brasil, Mário Delgado é um, né? Defensor da guarda alternada. Eu não sou defensora da guarda alternada, já deixo aqui, portanto, de imediato essa minha forma de rechaçar. A guarda alternada, que muita gente entende que compartilhamento é guarda alternada. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Compartilhamento de obrigações, deveres, preocupações. E a visitação e com quem fica, vocês decidem. O juiz não teria que fixar nem bases de moradia, nada. Porque não há diálogo. Se houver diálogo. Se for um compartilhamento determinado pela lei, porque o casal não chega num consenso, aí o juiz até pode fixar uma base de moradia e consagrar ali uma visitação ampla. Mas vai ser complicado isso, porque vocês não estão dialogando. Isso realmente fica complicado. Guarda alternada. Guarda alternada, existe uma divisão temporal do filho. Então não é uma divisão pura e simplesmente de quem fica com a criança, o outro visita, não. 3 dias com um, 4 dias com o outro, depois inverte. Ou semanas ímpares com um, semanas pares com outro. Ou mês com um, mês com outro, 3 meses com um, 3 meses com outro. Essa é a guarda alternada. Por que eu não reputo a melhor? Porque você não está levando em consideração o melhor interesse da criança. A criança ela tem o direito ao convívio com os pais. E isso deve ser assegurado de todas as maneiras que nós possamos ter para garantir isso. Ficar com a mala na mão, mudando de um canto para o outro,
não necessariamente forma uma melhor personalidade. Eu não estou dizendo que existe comprovação de que isso afeta a personalidade. Não. Eu estou dizendo que a gente não tem preparo para isso. Isso está sendo feito, de novo, não colocando o foco no melhor interesse da criança. Me desculpa. E sim na vontade dos pais em ter consigo por igual período o seu filho. Aí você está falando de guarda. Aí você não está falando de direito à convivência, não. Aí você está falando de guarda. Eu exijo a guarda alternada. Então vai ficar tanto tempo comigo, tanto tempo com ela. Você não vai exigir isso. A gente vai checar o que é melhor para a criança. Para. Né? Para de exigir. Né? E, infelizmente eles não param. Eles exigem, porque é meu filho, é aquele instinto de posse, né? É meu filho, eu quero ter comigo, eu quero poder ensinar, eu quero poder fazer as coisas. Perfeito, gente. Uma coisa é você ter diálogo, né? Então, dependendo até das profissões, isso é muito interessante. O cara é aviador. Vai depender da escala dele. Então, até esse compartilhamento é atrapalhado pela escala dele. A mulher é enfermeira. Puta, confusão também, né? 24 por 36, sei lá como eles fazem as contagens, mas é muito complicado também. Tem mãe que nunca pode ficar no final de semana. Ela não tem direito ao final de semana. Então eles chegaram num acordo que os finais de semana é sempre com ele e durante a semana com ela. E quando tiver feriado, a primazia, a preferência dela. Que ele reconhece que ele sai ganhando. Porque durante a semana, nesse convívio, a mãe tem que trabalhar, tem que cuidar da lição de escola, ela tem muito e fica pouco com o filho. Ela não curte o filho. Você fala, mas ela fica os 5 dias. Os 5 dias acordando, arrumando para a escola, depois fazendo a lição, se estiver lá, ou trabalhando, ver o filho à noite cansado, dá beijinho, tchau. Qual foi a convivência gostosa com o filho? Não teve. O pai pega o final de semana, vai pro cartódromo, vai pro boliche, quer dizer, agora não vai pra lugar nenhum. Mas antes, ia pra cartódromo, boliche, campo de futebol, brincava com a criança, ia passear no shopping. Ele tinha um tempo para ele. A criança associava esse convívio com o pai à felicidade, à alegria, e o convívio com a mãe a obrigações. Triste, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu achei interessante a maturidade desse cidadão, porque ele falou assim: não, quando tiver feriado, dê a preferência para ela. Porque senão ela vai ficar só com a carga negativa. E eu vou puxar um pouco de tarefa também para ele fazer no final de semana, para ele não achar que é só folga, para ela ter um pouco de descanso na segunda. Quer dizer, você pode ter encerrado a relação conjugal. Você não precisa transformar o outro num demônio ou numa megera, que sempre quer o mal. Não tem nada a ver. Segue sua vida em frente. Mas o seu filho tem que viver da melhor forma possível. Tá? Então, guarda alternada nem sempre vai fazer sentido. Dei aqui alguns modelos em que talvez até a única que caiba seja alternada em razão das profissões. Mas nesse caso é melhor compartilhar e aí eles se acertam. Se eles não se acertarem, coloca lá os plantões, isso e aquilo e estabelece. Né? Então é uma contingência que a gente tem. Imagina agora nesse período de Covid quantos pedidos eu não tive que fazer de alteração, suspensão de visita. E tem juiz entendendo que não é caso de suspender a visita. Porque o pai tem direito ao convívio, a criança também. E a exposição. Porque como é que a gente vai saber como é que o pai mantém a sua casa em ordem, tranquilo, ou ele está recebendo visita? Está sendo daqueles bagunceiros contra o isolamento. Então vai ficar com quem? Não. Essa preocupação de quem pediu a suspensão temporária. Eu já pedi algumas suspensões temporárias, mas até uma faixa desse isolamento, né? Então até a faixa, acho que laranja, amarela, desculpa. Aí depois, tranquilo. Por quê, hein? Porque aí tá mais. Veja que a preocupação é a criança, a preocupação não é privar o pai do convívio. Tanto é que ter feito teleconferência, liga quantas vezes quiser, conversa com o filho, porque ele também está ocioso, dependendo das escolas estão em férias ou não. Então, fica deprimido. Então, fica falando com o seu pai, não tem problema nenhum. A visita que não dá. Né? Ele vai tirar para passear onde? Né? Então, são algumas coisas complicadas e tem aqueles que insistem.
Não faço questão, porque eu tenho. Assim como aconteceu o inverso, já tem mãe que largou com o pai. Veio o decreto de quarentena, era direito de visita, a criança estava com o pai, fica com ele aí, que eu não vou pegar de volta. Tá, mas então vamos suspender alimentos. Não, não, não. Os alimentos vêm para mim, senão eu vou lá pegar a criança. Mas a mãe mora em São Paulo, né? No epicentro ali do negócio, né? A criança está aqui no interior, tranquila. Deixa no interior, tranquila. Menor risco, né? Mas ali foi muito mais uma tentativa de falar, olha, fica com ela aí, que eu vou aproveitar para trabalhar. E o pai, que se vire, né? Então você tem as duas coisas, gente. Você tem as duas modalidades. Aqueles que não ligam, né? E aqueles que ligam demais. Aqueles que querem fazer parecer. E situações, como eu acho que eu já tinha comentado, acho que até num chat com vocês, né? Em que nenhum dos dois quer a criança. Que essa é mais complicada, que a gente tem que chamar terceiro para guarda, né? Então, mas aí nenhum dos dois quer a criança. Nem o pai, nem a mãe. E eles são muito sutis em falar isso. Falam assim, olha, não, pode deixar a guarda exclusiva com ela, eu fico com direito à visita. Aí você ouve a mãe, ela fala, não, pode deixar a guarda exclusiva com ele, eu fico com direito à visita. Você fala, na verdade, ninguém quer a criança. Né? De novo, quem vai resolver isso? Mediação. Ou talvez trazer um terceiro interessado em ter a criança consigo. Nidação ou aninhamento, como eu gosto de chamar, aninhamento, que é a teoria francesa. Na verdade, você alterna. A criança não sai da casa. Quem sai são os pais. Vocês que divorciaram, vocês saem da casa. A criança fica lá na casa. A casa dela vocês têm que sustentar. E vocês dividem os períodos de aninhamento, de aconchego na casa junto com a criança. Seria quase uma guarda alternada. Mas geralmente eles fazem por 6 meses. Né? Então ficam 6 meses um pai, 6 meses a mãe, por exemplo. Em aninhamento. Então, a criança não sai da casa. Não dá muito certo. Aqui no Brasil certamente não fluiria de jeito nenhum. Não tem a menor condição. Me parece muito estranho, né? Desculpa a minha ignorância, mas me parece muito estranho esse tipo de medida porque infantiliza também a criança. As coisas mudaram e a mudança faz parte da vida. Você não pode deixar a criança ali achando que vai ser tudo igual, porque já não é igual. Então, infantilizar não é a melhor solução, né? Eu acho que tratar com cuidado é essencial. Infantilizar, não. Então, atenção, senhores. Nós temos essas 4 modalidades. Hoje, o direito brasileiro acolhe a guarda compartilhada, excepciona a guarda unilateral, que ainda até é dito, né? As 2 hipóteses que ficou restrita à guarda unilateral. Quando um dos genitores, aliás, 3, né? Quando um dos genitores não deseja a guarda do filho, que é o problema que eu tô, porque na verdade nenhum dos dois deseja, né? Então, tá difícil achar um unilateral aí, porque ninguém quer. Quando em atenção às necessidades específicas dos filhos, então aí nós temos um probleminha, porque o filho também é ouvido, não pelo juiz, e sim pela equipe multidisciplinar que ouve a criança, verifica, né? Então, talvez seja até por uma questão de necessidade ou de deficiência que um deles tenha melhor condição de dar suporte afetivo e o outro na parte econômica, e eles vão fazer essa divisão entre si. Então, nós temos essa especial necessidade dos filhos. Ou quando o juiz se convencer de que ambos os pais não oferecem condições, provavelmente vai ser o meu caso, morais ou psicológicas para terem o filho consigo. Não é esse caso, tá? Então, não é esse caso, porque aí você, na verdade, está dizendo que os pais não têm condição nem moral, nem econômica, nenhuma condição de ficar com o filho. Né? Ou mesmo psicológica. Às vezes não é o caso. Aquela lei de visitação a que me referi, que mudou o artigo 19, é a lei que permite agora, aliás, decreta a obrigatoriedade de manutenção de convívio daquele pai ou mãe que se encontra privado de liberdade com o seu filho. Então, aquele que está na condição de guardião exclusivo, até porque o marido ou esposa, o ex-marido, ex-mulher, X, né? O pai da criança, a mãe da criança estão presos, ou encontros privados de liberdade, ele passa a ter obrigação de garantir a visitação desse filho ou dessa filha, tá? Então, eles têm sim o direito de saber que o pai está lá, de ter o convívio com ele, e esse direito também é garantido ao pai
e a mãe que se encontram privados de liberdade. Portanto, está garantido o convívio a partir de 2010. É complicado, sobretudo dependendo do tipo de delito cometido. E eu acho muito curioso que muitos dos prisioneiros não querem. Eles não querem o filho lá. Mas alguns querem na maldade, para ver se arranca dinheiro, né? Então paga alguma coisa para mim, que aí eu abro mão, né? Então é duro a gente ver que apesar de todo o cuidado da legislação, você ainda tem o filho sendo usado sim como moeda de troca, às vezes não em briga, e sim para vantagens econômicas de um ou de outro membro do casal, né? Seja que tipo de casal for. Então, tá aí colocada a questão da guarda e suas modalidades, né? Já apontando que a guarda compartilhada é a referência. Na próxima aula a gente vai tratar da alienação, no próximo encontro a gente trata da alienação parental e da questão da visitação e do quanto deve ser levado a sério a síndrome da alienação parental ou não, que é uma questão bem complicada. Nós temos a lei no Brasil, já desde 2010 a lei está aqui, né? Nós temos uma questãozinha bem interessante com a lei de alienação parental, né? Então nós vamos tratar disso. Ela veio há bom tempo, veio ajudar muito, mas tem muita gente ainda contra isso e trabalhando algumas questões que são polêmicas mesmo. O direito de família ele é polêmico, os senhores estão percebendo isso, não tem resposta certa, porque tudo vai depender de cada caso estudado. E é essa que é a verdade. Então a gente tem que manter um pouco a mente aberta para poder tentar entender, né? E não barrar, pura e simplesmente falar a melhor forma é essa. Porque talvez aquela melhor forma não se ajuste àquele modelo de família, nem às necessidades daquele filho. Mas entendam, falar em guarda é privilegiar aquele poder familiar, né? Ou aquela autoridade parental. Falar em direito à convivência, você aprimora e garante essa reciprocidade que é tão importante e que acho que é o objetivo de todos na área do direito de família. Senhores, ficamos por aqui, fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos.